Oi pessoal, aqui é a professora Lívia, né? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os elementos textuais do projeto final de curso. Os elementos textuais, né, é onde vocês vão apresentar todo o resultado da pesquisa de vocês. Os elementos textuais é a parte mais densa e extensa do relatório de vocês, né, do PFC. Ele é constituído por introdução, fundamentação teórica e conclusão ou considerações finais. Na introdução, né, é a parte inicial do trabalho, onde deve ser exposto o assunto do texto. Lembrando que as páginas do trabalho começam a ser numeradas somente a partir da introdução. Porém, a contagem inicia na folha de rosto. O que isso significa? Que só vai ter numeração de página da introdução para frente. Só que a gente começa a contagem, né, na folha de rosto. A introdução vocês têm que ter a apresentação do tema, a justificativa, o problema e os objetivos, né? Objetivo geral e os objetivos específicos. E a metodologia. O tema já foi definido por vocês, né? Eu já tinha mandado esses slides, então acho que os grupos deram uma lida e viram a questão dos fatores interno e externo para a escolha do tema. Né? A justificativa é por que estudar esse tema, qual as vantagens, qual a importância de estar falando ou desenvolvendo esse tema, dependendo do assunto, porque tem gente que vai falar sobre um determinado assunto e fazer uma intervenção, e tem gente que vai falar sobre vários assuntos, né, para a elaboração de um projeto. O problema científico, qual o problema que hoje, né, esse tema tem? Qual o problema que você vai resolver? Qual o problema que você citou que tem como resolver e vocês irão resolver, né? Os objetivos. Qual o objetivo geral? O que é o objetivo geral? Quando vocês fazem um determinado tema, vocês vão perguntar qual o objetivo geral de falar sobre esse tema. Entendeu? Os específicos é o que além do objetivo geral, entendeu? Ou para se chegar ao objetivo geral, quais os objetivos específicos que vocês têm em mente. Aqui eu fiz um slide com alguns exemplos, né, de verbos que vocês podem estar utilizando quando vocês forem descrever, porque vocês vão ler o determinado assunto e vão descrever a parte da introdução com as suas palavras. Então, aqui tá só alguns exemplos para ajudar vocês. A metodologia é qual os métodos que vocês vão utilizar para a elaboração desse projeto, ou dessa intervenção, ou que seja desse estudo, né? São utilizados entrevistas, são utilizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas da internet. Essa aqui é a metodologia, quais são os métodos. Aqui está um pouquinho da formatação, né, como deve ser feita, e eu também mandei um arquivo no Word, né, de vocês, que já tem a formatação correta, é só vocês utilizarem ele. E uma observação aí que está em negrito é que nunca escreveu utilizando a primeira pessoa. Você nunca vai falar, eu fiz, eu elaborei, e sim, o trabalho se refere a isso, o trabalho tem um intuito, então é sempre ele. Aí vem a parte de fundamentação teórica, né? A fundamentação teórica, né, é o corpo do trabalho onde o autor desenvolve o conteúdo de estudo. Então, o que é a questão da fundamentação teórica? Vocês têm que falar de todos os assuntos, de todas as etapas, de tudo que vocês leram e estudaram para chegar na elaboração do seu projeto, da sua intervenção. Então, assim, vocês vão falar de um modo geral, sem em nenhum momento citar a sua intervenção. Se, por exemplo, você utilizou, igual o pessoal de mecânica, um tipo de solda, vocês vão falar sobre aquele tipo como um todo. Um motor tal, sobre aquilo. Na parte de segurança do trabalho, vocês estudaram sobre uma determinada legislação, uma norma, então vocês vão falar dela de um modo geral, sempre citando, lembrando que tudo tem que ser referenciado. Na parte de fundamentação teórica tem as citações, que é um tema muito importante, né, dessa parte, desse elemento aí textual.
Lembrando que a ausência ou colocação de forma incorreta da autoria do trabalho citado pode caracterizar plágio. Então, uma formatação incorreta das citações pode se caracterizar plágio, que se caracteriza como reprovação. Primeiro tipo de citação que a gente tem são as citações diretas curtas, né? Elas têm no máximo 3 linhas. Aqui está um exemplo de como elas são formatadas dentro da fundamentação teórica. Então, você abre aspas, coloca ela, lembrando que a citação direta é uma complementação do que você disse antes. É uma coisa para afirmar. Isso acontece muito quando a gente usa norma e legislação, que a gente comenta sobre um determinado parágrafo ou sobre uma determinada norma e depois a gente vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né, aqui na norma e coloca de acordo com o que tá lá, certo? Aí, então, abri aspas, coloquei a formatação é igual ao texto que você tá já editando, fecha aspas, coloca o ponto e aí você abre parênteses, coloca o sobrenome do autor, vírgula, o ano que foi publicado, vírgula, a página, fecha parênteses. É desse modo, é bem tranquilo. Depois a gente tem as citações diretas longas, que são as citações com mais de 3 linhas. Então, elas são formatadas conforme o exemplo. Vocês colocam segundo o sobrenome do autor, abre parênteses, coloca o ano que foi publicado, vírgula, P, ponto, né? E a página, que é a página, a numeração da página, fecha parênteses. Então, se vocês derem uma olhada nesse exemplo, aqui está a citação direta, que é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Com mais de 3 linhas, então tá um recuo de 4 centímetros e o tamanho da fonte fica 10. Então, lembrando, as citações diretas, elas são um Ctrl+C, Ctrl+V, então elas estão aqui para complementar, para enriquecer o assunto que vocês já estão descrevendo como citações indiretas. A citação indireta é quase 90% da fundamentação teórica são citações diretas. Por quê? São vocês reescrevendo, né, sobre o determinado assunto, falando o que foi estudado ou o que vocês leram, né, sobre o determinado assunto. Então, a formatação é 12, normal, né, na fonte que vocês estão utilizando, só que vocês têm que colocar, ó, de acordo com sobrenome do autor, abre parênteses, coloca o ano, fecha parênteses. Não tem página e não tem mudança de fonte. Então, uma continuação. Toda a fundamentação teórica, quando vocês forem fazer citações indiretas, vocês têm que formatar de acordo com isso. Então, tem que colocar de acordo com o autor ou conforme o autor tal e assim fazendo. Vocês podem estar mesclando. Vocês podem estar me perguntando, como muitas pessoas já me perguntaram, professora, todo parágrafo tem que ter referência? Sim. Só que, por exemplo, eu estou escrevendo sobre um determinado assunto e estou usando um autor só. Então, eu posso mesclar. Eu posso colocar de acordo com o autor tal. No segundo parágrafo, se eu ainda estou falando sobre ele, eu não preciso de colocar, certo? Citação de citação, né? A citação de citação é quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você acessou uma página de um autor e lá dentro da página tem um outro autor, naquele assunto que você está falando. Então, você vai colocar, né, a referência aí, a palavrinha PUD, que é citado por. Então, tem um autor, que é o que eu estou pesquisando, e dentro daquele site tem o artigo que eu vou utilizar, que é de outro autor. Aí estão os exemplos, né? Utilização do APUD. Aí, se for uma citação indireta, vocês vão usar a formatação de citação direta. Se vocês estiverem utilizando uma citação direta, vocês vão estar utilizando a formatação da direta que foi já falada. Aqui estão uns exemplos, né, das regrinhas, como vocês vão colocar os exemplos quando for a questão nas citações, os sobrenomes dos autores, né, deve ser de letra minúscula, a primeira letra maiúscula quando eu estiver integrando a frase. Então, de acordo com, estão vendo? A questão do nome do autor ficou a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo e dentro de parênteses o ano que foi publicado. Agora, por exemplo, quando estiver entre parênteses, ela sempre vai ser o sobrenome maiúsculo, vírgula, o ano que foi publicado. E assim, isso daqui são umas regras e alguns exemplos que vocês podem estar utilizando dessa forma.
Último elemento textual, penúltimo, desculpa, né, que vem depois da fundamentação teórica, é a questão da proposta. Então, é um memorial descritivo e justificativo com inserção de imagens do projeto desenvolvido. Então, assim, quem for elaborar um projeto, né, igual mecânica e eletrotécnica sempre fazem com um projeto, então vocês vão ter que fazer um memorial descritivo, descrevendo todas as etapas do processo que vocês elaboraram, justificando por que vocês elaboraram assim, e vocês vão colocar as imagens de vocês desenvolvendo esse projeto, né, elaborando esse projeto. A parte de intervenção, que é mais utilizada por segurança do trabalho, vocês também vão falar como que foi a elaboração dessa pesquisa, desse estudo, né, desde o início até o final, e justificando por que vocês fizeram essa sequência de etapas, por que vocês respeitaram essa sequência, porque a segunda etapa não está no primeiro. Então, assim, descrever mesmo o que vai acontecer. Essa parte é mais com as palavras de vocês, não precisa de referência, né? Só se for um caso, assim, à parte, mas principalmente quem faz a parte de projeto, vocês vão descrever com as palavras de vocês. Lembrando que o parágrafo ele tem que ter no mínimo 4 linhas, tá? Então, assim, façam as etapas com no mínimo um parágrafo. Toda etapa, quem tiver a foto, né, que foi elaborando o projeto, vai colocando a foto. Lembrando que dentro do texto tem que ter, tem que ir lá e descrever, né, fica foto 1, um exemplo. E lá embaixo colocar foto 1, cabeçalho, colocar o que a foto 1 está demonstrando, tá? As considerações finais, né, é um elemento obrigatório, é a síntese final do trabalho, né, a conclusão. Ela não deve ter citações ou interpretações de outros autores, né, a mesma coisa na parte de projeto, que não deve ter citações. Foi vocês que elaboraram, como vocês elaboraram, é isso que vocês vão falar. Então, na consideração final ou conclusão, né, tem muita gente que conhece por conclusão, você vai fazer uma pequena conclusão do que o que aconteceu no decorrer do trabalho e o resultado final. O resultado final foi positivo, o resultado final, entre as etapas tivemos um problema, mas conseguimos resolver. Então, é isso que vocês vão falar, certo? Eu espero que tenha dado aí para vocês entenderem. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem estar me ligando, mandando e-mail, WhatsApp, tá? Espero que eu tenha ajudado.